E o Abel respondeu sobre o pré-contrato com o Al-Sadd e também mandou um recado aí para os cornetas, né? Para os torcedores que duvidam do time do Palmeiras no fim do vídeo. Vamos junto aqui, assistir e comentar. Do UOL. Na última semana teve o acordo entre o Palmeiras e o Al-Sadd naquela situação toda do seu pré-contrato, e também a gente conhece o desejo público até da presidente Leila Pereira em relação à sua renovação, que isso não fique para o final do ano. A gente já está relativamente em meados de agosto, né? Como é que você viu, então, o acordo entre Palmeiras e Al-Sadd nessa situação do seu pré-contrato, e se isso de alguma forma pode acelerar a sua decisão de assinar a renovação com o Palmeiras? Eu vou ler que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 2023, depois de sermos campeões. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? No Mineirão. E eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube, e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. Como disse, sou um treinador de projeto e sou um treinador de relações e quero publicamente agradecer também todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube, porque quando eu decidi, eu mesmo, resolver este assunto por conta própria, o clube mais uma vez me apoiou. Com tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi, nem nunca será o Abel. O mais importante, e como eu sempre disse, será sempre o que for o melhor para o Palmeiras. Mas, como me disse e como vocês calculam, sobretudo as pessoas que me conhecem, porque vocês não me conhecem, nenhum de vocês me conhece, nenhum, nem vocês aqui, nem aqueles que estão a comentar, ninguém me conhece. Porque se vocês me quisessem realmente conhecer e saber quem é o Abel, vocês perguntavam às pessoas que trabalham comigo. Não iam perguntar a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou que não gostam do Abel, com pessoas que trabalham comigo, com os meus ex-presidentes, com os meus ex-jogadores, com os meus atuais jogadores, com os meus atuais presidentes. É com esses, quando vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, é com esses que vocês têm que falar. Porque vocês não me conhecem. Nem eu quero que vocês me conheçam. Porque cada um constrói a narrativa que quer. Eu sou aqui, no jogo, 90 minutos, eu sou aquilo que eu quero ser. Encarno a personagem que eu quero ser. Mas se vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, perguntem às pessoas que trabalham comigo. Aliás, se vocês fossem atentos, bastava só ir nas entrelinhas do que os jogadores falam sobre o Abel, sobre o staff do Abel, e se vocês realmente quisessem realmente conhecer, vocês saberiam. Aliás, está tudo escrito num livro. Ou será que vocês não gostam de ler? Eu não escrevi só para os palmeirenses.
Foi uma forma de agradecer ao futebol brasileiro. E todas as receitas desse livro foram doados. E todas as publicidades que eu faço são doadas a instituições brasileiras. Mas se vocês mesmo assim querem pôr em causa o meu caráter, as narrativas que vocês constroem, eu não controlo. Resumindo, o mais importante é que o Palmeiras ganhe. O resto, Palmeiras, as pessoas que estão aqui passarão. Palmeiras sempre há de prevalecer, como diz o outro, comigo ou semigo. Abel, boa noite. Lívia Laranjeira, do Grupo Globo. Você disse que a vitória de hoje foi com um time que está sendo construído. Não sei se exatamente com essas palavras, mas algo assim, né? E hoje você mais uma vez entrou com o Vitor Roque e Flaco Lopes juntos, já tinha funcionado muito bem no Peru, hoje também funcionou. Você conquistou uma vitória. O Felipe Anderson também jogando muito bem. Eu queria entender de você quanto. É claro que o time ainda vai ser muito mexido, porque a gente conhece o calendário, sabe que nem sempre você vai conseguir escalar o que você quer. Mas eu queria entender quanto dessa construção já te deixa satisfeito com o que você tem visto em campo e o quanto que você ainda busca outras soluções. Boa noite. Olá, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer-te que quando há estas mudanças todas, há muita coisa que se tem que construir, que vocês não veem, não é só pegar num jogador porque foi muito caro ou muito barato ou porque veio e metê-lo aqui e já está. Primeiro há um processo de adaptação. À mentalidade do clube, aos processos de trabalho do clube, à metodologia de trabalho do clube, neste caso do clube do treinador. E uma equipa de futebol será sempre um processo inacabado. É um processo inacabado. É preciso estar todos os dias a afinar o carro, porque cada prova, cada jogo que vem é uma pista diferente, um setup diferente. E para construir um espírito de grupo de campeão, um espírito de grupo vencedor, uma mentalidade vencedora, para construir líderes. Porque uma coisa é ser competitivo, uma equipa competitiva. Outra coisa é tu teres líderes dentro de campo que te conseguem não só eles serem bons, mas ajudar os outros a ser melhor. Esses são os grandes jogadores. Para além de ser bons, ajudam os outros a ser melhor. Isto é uma coisa que se constrói. Mas deixa-me dizer, mesmo com isso tudo, e mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, e não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos. Nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou, ou perdeu, ou discutiu com alguém até o fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, o Palmeiras é sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem-me qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que se constrói narrativas que o Palmeiras não é isto, é aquilo. O Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Lela, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos, que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu, seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Acho que não foi tão ruim assim. Mas como te disse, isto é tudo um processo. Vamos ganhar e vamos perder. E temos que entender que o futebol há 3 resultados. Eu nunca prometi nada, nem vou prometer, a não ser, como disse ao teu colega, virar-me de dia e de noite. E se for preciso estar acordado as 24 horas para fazer o melhor que eu consegui para o Palmeiras, enquanto eu estiver aqui, disso podem ter a certeza. Pena é que às vezes os nossos torcedores se deixem enganar por narrativas que se constroem, que não são verdadeiras. E às vezes jogamos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim, mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea, joga o City. Mas também entendo
que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. O bicho é bom, mas ele se vitimiza demais, hein? Ô, senhor Abel Ferreira. Ó, não sei a opinião de vocês, vou falar minha opinião aqui sem filtro. Fiquem à vontade para discordar, para me elogiar, para me xingar. Fiquem à vontade também, é só minha opinião. Para mim, ele falou e não disse nada nesse negócio do Al-Sadd aí. Ele não admitiu que ele assinou o contrato que ele quis. Ele disse que escolheu ficar no Palmeiras, depois falou que porque a família queria ficar. Eu achei estranho demais essa declaração. Não vou dar tanto foco nisso aí, cara. Acho que tem que comentar, porque obviamente ele falou, né? Quero dar foco na vitória aqui, falar do que interessa, mas ele aproveitou esse pronunciamento aí, da polêmica do Al-Sadd, até para ironizar também a saída do Arthur Jorge, né? Do Luiz Castro, Jorge Jesus, né? Comentou isso aí também. Então, cara, eu achei muito estranho essa entrevista dele, achei estranho. Ele ciscou, no final acabou não admitindo, né, o próprio erro. Acho que seria muito mais fácil ele falar, realmente assinei o pré-contrato, o Palmeiras se sentiu no direito de me resguardar, de tentar me ajudar. Ele falou e não se explicou. Acho que para mim ele saiu pela tangente aí, né? Tanto que ele até usa um texto de assessoria, se você olha ali no... Ele estava lendo, né? Ele estava lendo, acho que com receio de dizer alguma coisa errada. Enfim, para mim, na minha opinião, acho um bom técnico, respeito ele, mas falou e não disse. Ficou mais confusa do que tudo, acho que ele saiu pela tangente, era muito mais simples ele chegar e resumir isso em 2 linhas. Realmente, teve um pré-contrato assinado, mas o Palmeiras aqui se sentindo no direito, querendo contar com o meu trabalho, eu queria sair, estava cansado, o Palmeiras me resguardou e tá tudo certo. Acho que seria muito mais simples até para ele falar isso, que é o que todo mundo já sabia, né? E, enfim, para mim, ele não explicou nada. Pelo contrário, acho que a gente demorou demais para saber disso. A gente demorou, mais precisamente, 2 anos para saber disso. E se tem alguém que, merece uma explicação sobre isso, é a torcida do Palmeiras, né, cara? Porque do mesmo jeito que tem os corneta, tem a galera que corneta ele pra caramba, tem muita gente que apoia ele. E a gente foi pelo menos nós aqui, né? Foram os torcedores que apoiou ele por muito tempo. Apoiou e apoia ele ainda por muito tempo, né? Para quem fazer um exercício para vocês aí, ó, digitem Igor Guimarães, advogado Paloma. Pega qualquer vídeo do advogado Paloma, é a mesma coisa do Abel hoje. Realmente ele fala, povo brasileiro, se pronunciar, é a mesma coisa, não sai do lugar, né? Esse é um problema do Abel. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que ao mesmo tempo que eu gosto muito do Abel, eu sou muito cansado com papo de coach. E o Abel, meu Deus do céu, se o Abel não fosse técnico, com certeza ele seria coach. Né? Tanto que o arroba dele é coach Abel Ferreira, né? Mas assim, realmente o Abel ele sabe enrolar, ele sabe mudar um pouquinho. E esse lance de narrativa, ele mesmo já cansou de criar narrativas, né? Até contra o próprio Botafogo no Brasileiro de 23. Depois o próprio João Martins falou, né? O Abel falou pra gente que na imprensa ele ia falar uma coisa, mas internamente seria outra. Então isso é normal no futebol, não é só a imprensa, não é só a gente que, como influenciador, todo mundo tem o poder, né, da informação de poder levar do jeito que quer. O Abel, diversas vezes, às vezes, quando o time começa a jogar bem também, ele vai lá, cria uma polêmica para também não deixar a turma comentar muito. Às vezes o pessoal fala mais dele do que do time. Então, esse lance da narrativa, não tem o que falar. E, assim, muita coisa que a torcida critica não é porque a imprensa falou, porque o Neto falou, porque o Bruno Formiga, ou porque a gente que falou. A torcida critica muita coisa por senso comum, tem muita coisa que o Abel erra, às vezes, por senso comum, né? A gente pega, sei lá, pegar um exemplo batido aí, que é o do Endrick em 23, que ele demora muito. Aí vai falar que aquela crítica era uma construção de narrativa, aquilo ali era senso comum, era óbvio que o Endrick tinha que jogar, e várias outras questões aí, e é normal. Assim como também, diversas vezes, a torcida do Palmeiras defende e muito o Abel Ferreira. Eu sei que hoje é mais dividido, mas pegando exemplo nos anos atrás aí, quando a imprensa estava atacando ele muito pessoalmente, eu lembro dos vídeos aqui que a gente fazia defendendo ele, a galera toda em peso, os vídeos bombavam. Eu falei, o pessoal precisa criticar mais o Abel, porque, cara, era impressionante, a galera todo mundo defendia o Abel, todo mundo sem defesa do Abel. Só que uma hora, né, o torcedor divide, é normal, é raro ter uma unanimidade no Palmeiras, né? E é isso, a gente vai continuar com essa dúvida aí, dúvida não, né?
vai continuar sem essa, digamos, resposta mais clara em relação ao Saad. Para mim, né, segue o baile, né? Uma coisa que ele falou aí que deu a entender que ele queria assumir o BO e o Palmeiras não deixou, né? Pelo menos foi isso que deu a entender, mas aí também é problema dele com a Leila interna ali. Mas para mim aí ficou claro, né? Isso aí foi um voto que o Palmeiras deu para renovação de contrato, para tipo assim, acho que na hora do Palmeiras fazer uma força ali para renovar o contrato, isso acabar pesando na negociação, né? Tenho certeza que isso vai acabar. Eu tenho para mim, eu posso estar errado aqui, isso não é informação, isso aqui é feeling meu. Eu acho que esse contrato já está renovado. Ele obviamente está fazendo uma novela aí, a Leila não revelou nada ainda, mas eu acho que eles já estão bem encaminhados. E esse voto aí, esse pagamento, né? Essa livrada que o Palmeiras deu no Abel aí do processo, isso deve contar e pesar muito para uma nova renovação. Mas, enfim, o que vocês pensam a respeito aí, senhores? Deixa nos comentários, por gentileza, a respeito da fala do Abel. Está aí as nossas opiniões, deixa aí a sua opinião também nos comentários, é muito importante para a gente. Semana começando e de um jeito muito bom, ainda bem. Ganhamos do Botafogo. Não podemos esquecer disso, né? Porque às vezes entra tanto assunto que a gente esquece do principal, que é o Palmeiras ganhando, Palmeiras pontuando, Palmeiras seguindo firme. No final, é isso que interessa. Fechado, meus amigos? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Voltamos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu!